Versículos que marcaram a minha vida. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje eu estou cumprindo uma promessa. Quem assistiu o Tour Bíblico 2 viu que esse versículo estava na parede. E eu disse que eu queria fazer um vídeo no canal. Pois bem, hoje nós vamos estudar, meditar em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, que fala sobre os pensamentos e os caminhos. Na verdade, a Bíblia fala sobre pensamentos e caminhos, principalmente Salmos e Provérbios. Quem participou do propósito de Provérbios no primeiro semestre sabe que isso acontecia muitas vezes. A comparação entre o caminho do bem e o caminho do mal, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, entre o caminho daquele que fazia o que era certo aos olhos do Senhor, que obedecia a lei de Deus, que guardava seus mandamentos, e aquele que era rebelde, revoltado, louco, insensato, que deliberadamente escolhia o caminho do mal. A Bíblia faz essa comparação, porque quando a gente fala de coração, e nós já explicamos aqui, estamos falando dos pensamentos, da mente, da alma. E quando falamos do caminho, estamos falando da vida, das nossas escolhas, da nossa liberdade, porque a liberdade se expressa no direito de ir e vir, na capacidade de ir e vir, de sair, de voltar, de ficar, de viver. Viver tem muito a ver com caminho, caminhar. Tu te sente vivo quando tu te movimenta, né? Um sinal de que alguma coisa não tá bem é quando tu tá parado, paralisado, imóvel. Então essa figura de linguagem, essa comparação, essa simbologia, essa analogia entre pensamentos e caminhos ocorre em toda a Bíblia. É uma forma muito fácil de nós entendermos. No próprio capítulo 55 de Isaías, no verso 7, o próprio Deus explica. Tu tá com a tua Bíblia? Então, por favor, vamos acompanhar a leitura. Eu não vou poder mostrar porque eu posso mostrar assim meio de longe, ó, mas tem muita data, registro, coisas nestas páginas aqui, tá? O capítulo 54, o capítulo 55, 56, 57 na minha Bíblia, assim, ó, é muita coisa que tem aqui. Mas vocês sabem que esse texto marcou a minha vida, por isso que ele tá nessa série. Vocês também sabem, no dia do Tour Bíblico 2, eu falei da importância desses versículos. E sim, todas as pessoas que passaram por uma conversão, por uma metanoia, entendem esse versículo. Entendem estes versículos. Porque na verdade são dois, que falam basicamente a mesma coisa, né? Que é o 8 e o 9. Conversão tem a ver com caminho. Tem a ver com eu tô indo numa direção, em um sentido, e eu converjo. Converjo? Eu faço a conversão, eu faço a volta.
eu dou meia volta, eu retorno. Conversão é isso, né? Salvação, eu tô perdida, não sei para que lado eu vou, não sei nem o que eu tô fazendo, não sei nem para onde eu tô indo. E eu sou salva. Eu tô escolhendo tudo errado, fazendo tudo errado. E aí eu escolho Deus, eu escolho Jesus. Então, pensamentos e caminhos tem a ver com isso. Já pegou tua Bíblia? Vamos então para Isaías 55, versículo 7. Um pouquinho antes do que a gente leu. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então, de novo, o próprio Deus fala o quê? Que o perverso, ele deve abandonar este caminho mau. Ele deve mudar os seus pensamentos. Ele deve deixar, se converter. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Deus nos perdoa. Isso é a conversão. Isso é a salvação. Aqui, a palavra está nos dizendo que os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Porque nós estamos na terra e Ele está no céu. Então, seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Eles estão muito além dos nossos. Eles estão acima dos nossos. Os caminhos de Deus são perfeitos. E é esse caminho que Ele quer que a gente encontre, que a gente siga, que a gente ande nesse caminho. É incrível a gente pensar que os nossos pensamentos é que dirigem os nossos caminhos. Tu pensa, a Bíblia diz, Provérbios 23, 7, assim como o homem, a pessoa pensa, assim é. Assim como ele imagina na sua alma, ele procede, ele faz. Então, por isso que nós devemos vigiar muito o que a gente pensa. Escolher muito bem os nossos pensamentos, porque sim, esses pensamentos vão guiar os nossos caminhos, que nada mais são do que as nossas escolhas. A Bíblia diz no Salmo 139, já temos 2 vídeos sobre esse assunto, e citado em vários. Salmo 139, 23 e 24. Prova os meus pensamentos, conhece os meus pensamentos, sonda os meus pensamentos e me guia pelo caminho eterno. Olha se não estamos conectados entre os pensamentos e os caminhos. Da forma como a gente pensa, é a forma como a gente age. O que tu pensa, o que está na tua mente, é o que vai influenciar as tuas atitudes, as tuas ações. Por isso que nós devemos fazer essa oração. Prova, Senhor, os meus pensamentos. Sonda os meus pensamentos. Conhece os meus pensamentos. E se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Me dá, Senhor, a capacidade de corrigir a minha rota, de consertar os meus caminhos, de endireitar as minhas veredas, de aplainar a estrada da minha vida. Tudo isso são figuras que a palavra de Deus usa para que nós possamos andar
na luz. Um dos versículos que eu mais amo, quem de novo acompanhou Provérbios lembra, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Então, vereda dos justos é o caminho dos justos. Provérbios 4:18. Provérbios 4:19 faz o contraponto, que o caminho dos ímpios é como as trevas, as densas trevas, as profundas trevas, ou a escuridão profunda. E o ímpio, ele tropeça e ele nem sabe no que. Quando a gente anda no escuro, a gente tropeça, a gente se bate, a gente cai e a gente nem sabe no que é que a gente tropeçou. Não é assim? Se tu tá em trevas, o teu caminho vai ser tortuoso. A Bíblia diz que há caminhos que as pessoas pensam que são direitos, que são corretos, mas o fim deles é caminho de morte. A Bíblia diz que se nós orarmos e pedirmos e clamarmos, o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, nos livrando de tropeçar, de cair. Então, de novo, precisamos andar na luz, num caminho iluminado para não tropeçarmos. Aí eu te pergunto, e o que ilumina o nosso caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Se nós guardarmos o ensino, a palavra, a instrução do Senhor, nós vamos andar no caminho da vida. Mas, em contrapartida, quem abandona o ensino, quem abandona a repreensão, quem abandona a palavra de Deus, anda errado, tropeça, está perdido. Bom, eu poderia falar vários exemplos. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Nós é que escolhemos onde vamos caminhar, onde vamos trilhar. É o caminho do bem ou é o caminho do mal? É o caminho da vida ou é o caminho da morte? É o caminho da bênção ou da maldição? É da luz ou é das trevas? Andaremos sozinhos ou andaremos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com Deus? Qual é o caminho que a gente escolhe? Precisamos mudar os nossos pensamentos. Aí eu me lembro de Romanos 12:2. Renovar a nossa mente. Transformar a nossa mente. Levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso é a metanoia. É transformar a nossa mente através da palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é digno, tudo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor, se uma boa fama, tem vídeo no canal sobre este versículo, Filipenses 4:8, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Nisso você deve pensar, nisso eu devo pensar. E aí, tu tem que selecionar o que vai estar na tua mente. Também já estudamos sobre isso. Os olhos, o que nós colocamos diante dos nossos olhos, vai influenciar diretamente o que nós vamos pensar. Vai influenciar diretamente a nossa mente. Quando vem um pensamento que não é bom, nós devemos levá-lo
cativo, preso, prisioneiro à obediência de Cristo. Isso é que muda. Isso que faz com que a minha mente seja renovada. Isso que faz com que a minha mente seja transformada, purificada. E é isso que faz com que nós venhamos a vencer o pecado, vencer as tentações e caminhar num caminho plano, num caminho reto, num caminho de vida, num caminho abençoado. É tão importante a gente falar sobre caminho, porque em Atos, nos primeiros, vamos dizer assim, relatos sobre a igreja primitiva, sobre tudo que estava acontecendo no livro de Atos, a gente vê que para se mencionar ou para identificar a igreja, eles falavam que eles eram do caminho. E depois, por favor, leiam as referências. Eu coloquei as referências, vocês vão ver que a palavra caminho no livro de Atos está com letra maiúscula, porque isso era a igreja do caminho, o caminho era a igreja. Por quê? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu aceitei Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, então eu tenho o caminho, eu tenho a direção certa. Eu estou no caminho, eu estou caminhando em direção a esse Jesus, a minha salvação, eu estou caminhando nessa salvação. Então é muito interessante porque a igreja, eles eram perseguidos porque eles seguiam o caminho. Eles não podiam falar do caminho. Depois vocês leem ali, é muito lindo. E hoje em dia a gente pode pensar assim, nós somos a igreja do caminho? Nós estamos seguindo Jesus? Jesus é o caminho, então eu tenho que seguir Jesus. E Jesus falou, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me, siga-me no caminho, me segue nesse caminho, segue os meus passos, anda atrás de mim, anda comigo, eu ando ao teu lado. Aquela passagem linda, o caminho de Emaús. O que aconteceu no caminho de Emaús? Jesus andou lado a lado com aqueles 2 discípulos. E quando eles partiram o pão, os seus olhos se abriram. E eles reconheceram o quê? Que o coração deles ardia, queimava enquanto eles conversavam com Jesus. Então, estar no caminho significa que a chama, o Espírito Santo, este fogo está dentro do nosso coração. O que é o coração? A mente. O que é a mente? Os pensamentos. Então, tu tá vendo que é tudo ligado. Para andarmos no caminho, temos que ter pensamentos transformados e renovados. Por isso que Deus está dizendo que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Porque nós precisamos buscar o que é do alto. Paulo recomenda, pensem nas coisas que são do alto e não das que são daqui da terra. Quando a gente é criança, a gente pensa como criança. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala, eu pensava como criança, mas ele depois abandonou os pensamentos, as atitudes de criança. Nós devemos abandonar os pensamentos infantis, tolos, insensatos, egoístas, neste sentido de criança. E como que nós podemos pensar como um homem, uma mulher, um ser humano adulto e espiritual, não mais carnal? A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, de 11 a 16, que o homem, quando eu falo homem, é a pessoa, o ser humano espiritual, ele sabe, ele conhece, ele aprende com o Espírito Santo, ele
entende, ele discerne e ele julga todas as coisas pelo Espírito. Por isso ele se torna um homem, uma mulher espiritual, porque o Espírito Santo filtra tudo, passa tudo por este crivo, por esse filtro, por esse, vamos dizer assim, pela aprovação do Espírito Santo, pela presença, pela atuação do Espírito Santo em nós. Então, tu vai saber o que o Espírito Santo sabe? Tu vai conhecer o que o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo conhece. Tu vai aprender. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará. Então, tudo isso é dentro da tua mente, são os teus pensamentos que vão mudando. Tu vai saber o que o Espírito Santo sabe, tu vai conhecer o que o Espírito Santo conhece. Tu vai discernir. Tu pode escolher entre o bem e o mal. Tu vai poder julgar. O homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. E ele entende. A gente vê o Espírito Santo, é um Espírito que ele tem entendimento, conhecimento, sabedoria, inteligência para nos dar, para dividir conosco. O coração do homem, ele traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nós, como seres humanos, fazemos planos, mas o que a gente deve fazer? A gente deve colocar tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor que vai dizer se aquilo é caminho de vida ou se é caminho de morte. Nós devemos passar tudo, colocar tudo diante de Deus para que Ele filtre, para que Ele mostre se aquilo é vida ou se aquilo é morte, se aquilo é luz ou se aquilo é trevas, se aquilo é bem ou se aquilo é mal. Provar esses pensamentos, provar esses caminhos, buscar a vontade de Deus. Por isso que a renovação da mente é importante. Porque quando a gente renova a mente, a gente busca a vontade de Deus. No mesmo versículo de Romanos 12, 2, fala sobre isso. Também já tem vídeo no canal sobre a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Quando que eu vou experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita? Quando a minha mente for renovada, quando os meus pensamentos forem renovados, quando eu trocar, sabe, trocar o chip? Trocar, atualizar. Vamos passar um antivírus. É isso que tem que acontecer nos nossos pensamentos. Renovar, limpar, atualizar de acordo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Aí tem um versículo lindo que diz assim, ó. Eu é que sei, é Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Para te dar o futuro que tu deseja, a bênção, a graça, a paz, a prosperidade, o descanso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, também tem isso, os nossos pensamentos são limitados. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Deus é que sabe, confia que os pensamentos de Deus são perfeitos, são justos, são abençoados, são maravilhosos. E eles vão nos levar aonde? Para onde? Para um novo e vivo caminho. Através do sangue de Jesus, nós vamos entrar na intimidade de Deus, no Santo dos Santos. Porque os nossos pensamentos vão estar voltados para Deus. Então, os nossos caminhos vão ser uma consequência abençoada desses pensamentos. E esse novo e vivo caminho nada mais é do que a presença de Jesus em nós. É a presença do Espírito Santo atuando em nós, nos purificando, nos santificando, nos transformando, nos guiando, nos aconselhando,
abençoando, nos fortalecendo no dia a dia. Se tu tem uma tristeza, uma angústia, uma preocupação, uma dor, a Bíblia diz: vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Trazer à memória é trazer à mente, trazer ao pensamento, ao coração, à alma, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá fé, aquilo que te dá ânimo, aquilo que te dá força. Então, de novo, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são perfeitos, são o melhor para nós. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e são os melhores caminhos. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.